Não compre ações antes de ver esse vídeo. Entenda uma confusão que pode custar caro. Olá, meu nome é Márcio Cunha e esse é o Amo Ações. Hoje você vai entender uma confusão que pode custar caro o seu investimento. Mas antes, deixe um joinha nesse vídeo se gostar dele, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber nossos vídeos novos e também peço que nos siga no Instagram, é @amoações. Você já ouviu falar em ações, mas já ouviu falar em ETF, fundo imobiliário ou unit? Saiba que muitas corretoras, todos esses papéis são negociados no mesmo campo de ações. Então, às vezes você vai abrir seu home broker, seu software da corretora, vai clicar em ações e vai digitar os códigos que lá aparecem. Pode ser que sem querer você acabe comprando um fundo imobiliário, uma ETF, achando que é ações. Bom, a ação ela é uma parte do capital social da empresa. Ao comprar uma ação, você se torna sócio de uma empresa e passa a ter vários direitos que um sócio tem, inclusive uma parcela do lucro da empresa. A ação tem uma particularidade que ela tem a isenção do imposto de renda quando você realiza uma operação chamada de swing trade, que é a compra do papel num dia e a venda no outro dia. Se você tiver lucro nessa operação, mas você negociou menos de R$20.000 no mês, você não precisa pagar imposto de renda sobre esse lucro. Caso tenha movimentado mais que 20 mil, ou tenha realizado a operação no mesmo dia, que é chamado de day trade, aí sim você precisará pagar imposto de renda sobre esse lucro. ETF é um fundo de investimento passivo, ele normalmente é atrelado a algum índice, então é chamado fundo de índice. O que é isso? É um fundo que a sua cotação acompanha a cotação de algum índice. Por exemplo, o IBOV11, que ele acompanha a cotação do índice Bovespa. Existem diversos ETFs. Pode ser ETFs de país, como China 11, que acompanha as cotações das principais empresas da China. Pode ser em relação à moeda, como o Hash 11, que acompanha uma cotação das criptomoedas. Pode ser em relação ao ouro, como o Gold 11, que acompanha a cotação do ouro. E por aí vai. A ETF cobra uma taxa de administração, então é importante também entender qual que é a taxa cobrada. Na ETF, ao contrário do que acontece em ações, não há isenção de imposto de renda. Se você comprou uma ETF e vendeu no dia seguinte, mesmo que foi uma ETF só, você pagou bem pouco, teve um lucro bem pequeno, mas esse lucro você vai ter que pagar imposto de renda. O imposto de renda que incide sobre uma ETF é de 15% sobre o lucro, mas o mais importante é que quando você tem um lucro e tem que pagar imposto de renda nesse papel, é preciso que esse imposto seja recolhido até o último dia útil do mês seguinte, através do recolhimento de uma DARF. Ao não fazê-lo, pode ocorrer em multa por atraso e também você ficar em débito com a Receita Federal. O fundo imobiliário são cotas de ativos no mercado imobiliário. Esses ativos podem ser o imóvel físico ou pode ser letras de crédito imobiliário, certificado e recebíveis imobiliário ou aplicações de outros fundos imobiliários. Para saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, clique aqui no card aqui em cima que tem um vídeo que explica todos os tipos de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, assim como a ETF, também não tem a isenção quando você realiza um ganho de capital. Portanto, se você comprar um fundo hoje e vender amanhã, se você tiver lucro, vai precisar pagar imposto de renda. O imposto que incide sobre o fundo imobiliário é de 20% sobre o lucro. E também vale a mesma regra, você precisa recolher uma DARF e pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte. E também, não fazendo isso, você ficará em débito com a Receita e pode pagar multa. A Unit é um pacote que reúne classes de ativos diferentes. Então, nesse caso, a gente está falando da Unit de ação. Essa Unit, normalmente, ela é um pacote que agrupa ações preferenciais e ordinárias de uma empresa. Por exemplo, a empresa Taesa, que tem as ações preferenciais, que é TAEE4, e tem as ações ordinárias, que é TAEE3. Mas você pode comprar a Unit dessa empresa, que é o código TAEE11, que é um agrupamento de uma ação ordinária mais duas ações preferenciais. Você vai tratar a Unit como se fosse um ativo só, mas saiba que dentro dela tem uma ação ordinária e duas preferenciais da Taesa. Um outro exemplo é o Santander, que o SAMB 11 agrupa uma ação ordinária e uma ação preferencial. Então, ao comprar uma ação SAMB 11, você estará comprando um pacote que terá uma ação ordinária e uma ação preferencial do Santander. A Unit carrega as regras de imposto de renda do ativo que compõe o pacote. Então, nesse caso, a Unit, se você fizer a operação de swing trade
e movimentar menos de R$20.000 no mês, você não precisará pagar imposto de renda e você estará isento. Então vale a mesma regra que ações. Então tome cuidado, para não ter confusão. Sempre que aparecer o número 11 num papel que você estiver negociando, ele pode ser uma ETF e pode ser um fundo imobiliário. Pois se você comprar uma ETF ou fundo imobiliário, você pode pagar imposto, mas não deixam de ser ótimos ativos que podem proporcionar muito lucro. Pagar imposto sobre o lucro, mas mesmo assim você continua tendo um bom lucro. Então não quer dizer que seja um mau investimento, mas tem que tomar cuidado, porque tanto fundo imobiliário quanto a ETF você vai pagar imposto de renda. Sempre que tiver o final 11, tome cuidado, procure saber qual é o tipo de ativo que está investindo. E você já cometeu essa confusão alguma vez? Acabou comprando uma ETF ou um fundo imobiliário, depois vendeu, aí teve que correr atrás, fazer uma DARF, ou ainda não fez, aí você estará em débito mesmo com a Receita, precisa correr, fazer uma DARF, pagar o imposto, pagar a multa de atraso para ficar em dia com a Receita. Comente aqui, também comente o que você achou desse vídeo. Caso tenha gostado, deixe um joinha. Se ainda não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Também ative o sininho para receber nossos vídeos novos. Peço que nos siga lá no Instagram, é @amações. Obrigado por assistir o vídeo e bons investimentos.